Olá, meus amores! Hoje eu vim trazer a videoaula dessa linda gola polo do Brasil, toda estilosinha. Olha que linda que ficou no corpo. E vou mostrar todos os detalhes aqui no corpo pra vocês, algumas explicações iniciais antes da gente começar a nossa aula, tá certo? Esse tamanho que eu fiz aqui é um tamanho que veste um PM, tá certo? Eu fiz ele para as medidas do corpo, aqui é a minha filha, eu fiz para as medidas do corpinho dela. Então, aqui, que é a parte do começo aqui que a gente vai fazer, eu tirei a medida do corpinho dela para ficar bem soltinho assim. Eu fiz um começo de 85 centímetros, mais ou menos. Então, ali, conforme a gente vai indo pra aula, eu vou explicando pra vocês a medida. Mas para mostrar no corpo como é que eu fiz. A medida daqui, 85 centímetros. Essas últimas duas carreirinhas aqui, foi carreira de acabamento que eu fiz. Então, na aula eu começo fazendo dessa primeira carreira fechada aqui, pra cima. Então, daqui até aqui, eu fiz 20 centímetros de peça. E daqui até aqui no ombro, eu fiz mais 20 centímetros. Então, o ideal é, se você quer fazer uma peça sob encomenda ou algo desse tipo, o que eu sugiro é vocês tirar a medida dessa parte aqui, 80, 85 centímetros. Geralmente, vai ser mais ou menos a mesma medida do busto aqui. Vocês podem fazer pela medida do busto também, que vai dar mais ou menos a mesma medida aqui pra ficar uma blusinha mais larguinha, não ficar uma blusinha muito coladinha, tá? Então, aqui deu 85 centímetros, eu fiz por 85 centímetros. E como eu queria uma blusinha assim mais curtinha, não cropped e também não blusa alongada, então eu fiz apenas 20 centímetros de comprimento aqui da parte do corpinho, tá? Se vocês quiserem uma blusa mais curta, vocês podem diminuir, ó. Diminuir um pouquinho aqui, daí fica tipo um croppedzinho, né? Aí vocês vão diminuir nessa parte de ponto tela aqui. Ou se vocês querem mais alongado, vocês vão crescer aqui. Eu vou explicando tudo no decorrer da aula, tá? E essa parte daqui até aqui no ombro aqui tem mais 20 centímetros. A gola aqui é um tamanho opcional. Eu fiz nesse tamanho aqui que eu achei super legal. Se quiser uma golinha maior, dá pra fazer também. E a manga, eu fiz a manguinha assim mais ajustadinha e bem curtinha pra ficar assim nesse estilinho aqui. Então, eu fiz nessas cores, eu amei a combinação de cor do azul com o branco, que é uma cor bem atemporal. Coloquei detalhezinho da bandeira do Brasil ali pra dar aquela pegada de bandeira de blusinha da Copa, mas a ideia é a da aula mesmo da golinha polo, que vocês podem fazer com qualquer fio, qualquer combinação de fio, tá certo? Agora eu vou dar um zoom nessa modelo, que ela tá linda, ó. Pra vocês verem como ficou essa blusinha aqui. Como aqui na minha cidade faz frio, ela fez esse look aqui, essa combinação de look com essa blusinha de tule, que ficou muito estilosinho, tá? Muito bonita e vestiu super bem, tá certo? Então, eu vou mostrar agora a lista de materiais que eu utilizei e daí nós damos pra videoaula. Eu utilizei o azul bique da Barroco, 100% algodão, de numeração 6. E utilizei o branco, também de numeração 6, 100% algodão. A agulha número 4, usei uma bandeirinha do Brasil, dessas comprada para aplicação mesmo. E um botãozinho, tá certo? E tesoura para remate. Foi esses os materiais que eu utilizei para confeccionar essa peça. Vou iniciar pela laçadinha inicial e vou subir fazendo correntinhas, assim, um pouco mais frouxinhas, pra gente poder ter não ficar tão apertado, né, na correntinha. Vou subir, não tem uma quantidade específica de correntinhas, mas em torno de 80 a 85 centímetros, que é o tamanho que a gente vai fazer, né, que é um tamanho PM. O ideal, como eu falei antes pra vocês, é me fazer por medida, né? Não... Quantidade de correntinhas agora vai ser, assim, meio inespecífico de eu passar pra vocês, porque vai depender da medida que você quer fazer. Se você quer fazer um P, se você quer fazer um M, você precisa medir no seu corpo ou no corpo do seu cliente, pelo menos a cinturinha ali, pra saber qual é a medida que precisa fazer. Então, eu vou seguir aqui fazendo correntinhas, em torno de umas 100 a 120 correntinhas, e já volto aqui com vocês. Fiz aqui, deu 100 correntinhas, tá? Eu vou medir aqui com vocês junto pra vocês verem a medida que deu, tá? Não tem como eu esticar aqui pra mostrar pra vocês, mas olha aqui, na medida eu estiquei aqui na minha trena, deu 85 centímetros, tá? De correntinha, deu 100 correntinhas mais ou menos. Se a tensão de ponto de vocês for bem específica, bem similar, tipo a minha tensão de ponto, dá pra fazer assim, com 100 correntinhas, que vai vestir um tamanho PM tranquilo, tá?
Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai só juntar a correntinha. Eu sugiro a vocês, vou fazer assim, ó, dar uma ajeitadinha na correntinha pra ela ficar bem retinha, tá? Pra quando vocês juntar, ela não ficar enroladinha, coisa assim, trançadinha. Estica ela pra ela ficar bem retinha mesmo, tá? O mais retinha que vocês puder, deixar ela, pra vocês vir e juntar aqui na primeira correntinha aqui que a gente fez, fazer um ponto baixíssimo, emendar aqui. Ó. Pronto, ficou assim, ó. Agora, a gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas para a altura de um ponto alto. E a gente vai voltar fazendo uma carreira fechada de ponto alto, um ponto alto para cada correntinha das que a gente fez aqui, tá certo? A gente vai fazer ponto alto sobre cada correntinha aqui para ficar nossa primeira carreira toda fechadinha aqui de baixo. Que é o começo da nossa peça, né? A gente vai começar sempre por baixo, medindo pela parte de baixo da blusa. E aí, a gente começa com uma carreira de ponto alto fechado. Então, vocês podem fazer aí a peça de vocês todinha uma carreira de ponto alto fechado. Que eu vou fazer a minha aqui. Só vai fechando assim, ó. A gente vai ter que dar a volta todinha da nossa peça, toda de ponto alto fechado assim, tá certo? Eu vou fazer a minha e já venho mostrar pra vocês. Cheguei aqui, vou fazer o último ponto alto aqui com vocês, pra gente poder fechar aqui. E a gente vem na terceira correntinha que a gente subiu e faz um ponto baixíssimo. Aí, ficou assim a nossa peça. Toda assim. Vou medir aqui com vocês, pra vocês verem mais ou menos essa distância aqui, que é a metade dela, né? Pra vocês conseguirem ver certinho como é que tá aqui agora, ó. Esticadinha, 42, quase 41, 42 centímetros, né? Ó, é mais ou menos a medida que vai ficar a nossa blusa, tá certo? Ó. Retinho, 41 centímetros. É a medida que vai dar na nossa blusa. Essa é a medida que a gente precisa, tá bom? Agora, essa medida pro tamanho P que eu tô fazendo, né? P, um M menorzinho, que é a medida que eu tô fazendo, que dá certinho pro corpo específico que eu estou fazendo. Então, agora aqui a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas. A gente vem no próximo ponto alto aqui e faz um ponto alto. Fizemos um bloquinho com 2 pontos altos. Correntinha de separação, pula uma de base, vem na próxima, ponto alto, e faz um ponto alto, mais um ponto alto. Correntinha de separação, pula um de base, vem no próximo, e faz um ponto alto, e mais um ponto alto. Correntinha de separação, pula um, vem no próximo, e faz mais um bloquinho de 2 pontos altos. Correntinha de separação, e a nossa carreira vai ser toda assim, a nossa voltinha de bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer a minha carreira aqui, a minha voltinha aqui todinha, faz 2 pontos altos, pula um, faz 2 pontos altos, todos separados por uma correntinha aqui. Vou fazer a minha voltinha toda e volto pra gente pra próxima carreira. Finalizei aqui a minha carreira, fiz o meu último bloquinho, fiz a minha correntinha de separação, vou vir aqui na terceira correntinha que a gente subiu pra começar e vou fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Correntinha de separação, vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Correntinha de separação, vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto alto. Correntinha de vir no próximo ponto alto e fazer um ponto alto. Correntinha de separação. A gente vai repetir tudo exatamente o que a gente fez na carreira anterior, tá? Bloquinho em cima de bloquinho, 2 pontos altos em cima de cada 2 pontos altos. A gente não vai ter aumento, não vai ter nada, não vai ter nenhuma modificação. É só subir fazendo carreiras assim, tá certo? Essa carreira não tem segredo, tá?
É só fazer isso. Esse é o corpo da nossa blusa. Eu já fiz uma outra blusa igual aqui e eu vou medir aqui com vocês, pra vocês verem mais ou menos o tanto que a gente precisa subir, tá certo? Só botar esse aqui pro ladinho. Ó, essa aqui é a que eu fiz, que já tá prontinha. Aqui eu fiz o comecinho, aqui vocês podem ver a primeira carreira, depois essas carreiras aqui de baixo a gente faz pra acabamento só no final, tá? Então aqui, ó, a gente só vai subir carreiras de repetição até aqui assim no nosso decotezinho, tá certo? Aí depois a gente vai separar, porque daí tem a cava pra fazer as costas e tudo separadinho. Eu subi um total de 20 centímetros. Como eu tava falando, eu subi um total de 20 centímetros, eu vou medir aqui pra vocês, ó. Aqui, de onde eu comecei, até onde começa a cavinha aqui, ó. Aqui a nossa golinha e a nossa cava, um total de 20 centímetros, tá certo? Ó, da onde eu comecei aqui, ó, do primeiro carreirinho de ponto alto, tá certo? Um total de 20 centímetros. É carreiras normal sem repetição. Na minha tensão de ponto, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Se você quer mais comprida, você precisa subir mais aqui. Fazer 13, 14, 15 carreiras, 25 centímetros, 30 centímetros. Eu indico vocês a fazer pela medida. Fazer aqui, 20 centímetros, por exemplo. Que vai ser a nossa parte ali onde pega o peito, ali a gola aqui, até o comprimento que você quer fazer. Quer 20 centímetros, vai ficar tipo um cropped meio alongadinho, foi como ficou esse daqui. Quer mais compridinho? Sobe, cresce mais algumas carreiras. Faz 25 centímetros, 30 centímetros, ou conforme a sua cliente desejar. Ou conforme você desejar, enfim, se você for fazer pra você mesma. Mas eu indico subir à medida que você quiser aqui. Aqui eu subi 20 centímetros. Eu subi um total de 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras. Eu vou subir as minhas 12 carreiras e eu volto com vocês pra gente ir pras costas, fazer a parte das costas e a parte da frente separado. Bom, voltei aqui com vocês, já fiz as minhas 12 carreiras que eu precisava, vou medir aqui com vocês, ó, pra vocês verem como a metragem que ficou. 20 centímetros, ó. Certinho 20 centímetros aqui, é o que eu precisava. A gente vai ter mais 20 centímetros pra cima e aqui pra baixo ainda depois o acabamentinho, que assim, ó, de uns 3 centímetros. Então, aqui é a parte de baixo, né? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dividir pra gente começar a fazer as costas e a frente, né? Se você tiver aquele marcadorzinho de crochê, perfeito. Eu tinha, inclusive, uns 3 ou 4 marcador, mas sumiu por aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir. Eu contei quantidade de bloquinho que eu tenho aqui, desses bloquinhos de 2 pontos altos, eu contei. Na minha peça, se você tá fazendo com 100 correntinhas, vai bater a mesma quantidade da minha. Deu 34 bloquinhos desse no total, na minha peça toda. O que eu vou fazer? Eu tenho que dividir ao meio. Desses 34 vai ser 17 pra frente e 17 pras costas. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, bem certinho onde tá a minha emenda aqui. Eu preciso deixar... Vou começar a contar um antes de onde tá meu fiozinho aqui, tá? E vou vir aqui. Vou amarrar aqui certinho aqui, ó. Nesse daqui que é onde eu parei, tá? Então, a gente vai marcar aqui pra gente saber onde é o nosso começo. Daqui pra trás, eu vou marcar, eu vou deixar 2. Pra ser a cavinha debaixo do braço ali do sovaco mesmo, deixo 2. Se eu tenho 34 bloquinhos, eu vou deixar 2 desse lado e 2 desse lado, vão me restar 30, tá certo? Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, vou marcar aqui. 15. Fiozinho, qualquer barbantezinho de outra cor pra vocês saberem, ao menos saber. E vamos ver esse lado aqui como é que ficou. 15, eu vou deixar 2 aqui também, marcadinho, separadinho, que é onde vai ser a nossa cavinha, do nosso, debaixo do braço ali, né, pra nossa manga. E atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Exatamente 15. Então, ficou 15 de cada lado e o que vai ficar 2 aqui e 2 aqui pra gente ficar embaixo do sovaco ali, por exemplo, né? Deixa eu pegar minha agulha. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar as minhas costas primeiro. Eu preciso crescer mais 20 centímetros nas minhas costas. O que eu vou fazer? Aqui onde tá, eu sei que eu vou trabalhar daqui, de onde eu marquei, até nesse daqui. Eu vou trabalhar até nesse daqui, ó. Eu vou trabalhar apenas esses 15 da frente agora. Vou esquecer o restante e não vou mais fazer carreira circular, vou fazer apenas carreira de vai e vem. Então, essa primeira carreira eu vou trabalhar da mesma forma que eu já tô trabalhando, tá? Fazendo bloquinhos de 2 pontos altos, separados por uma correntinha, na minha peça toda, né? Então, vou continuar fazendo nessa minha carreira todinha. Todinha não, até ali onde eu marquei, tá certo? Então, aqui, vou fazer bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha. Tudo ponto sobre ponto, igualzinho as outras carreiras que a gente fez, tá certo? Eu vou fazer até aqui, quando chegar aqui eu venho pra mostrar pra vocês, pra daí explicar pra vocês a continuidade da nossa peça. Fiz já, de todas as minhas marcações, meus 15 bloquinhos. Vou só fazer um adendo aqui pra vocês dessa minha... de onde tá marcadinho aqui mesmo. Quando vocês forem dividir de verdade ali a peça de vocês, vocês dividam ao meio. Vamos supor, se o meu deu 34 bloquinhos, dividir em 34 em 2, faz ali na calculadora, dá 17. Desses 17, eu tenho que ficar 17 pra frente e 17 pra trás. Certo? Por que eu trabalhei só 15? Porque eu deixei uma espera aqui e uma espera aqui. E do outro lado vai ficar a mesma coisa, eu vou deixar um de espera aqui e um de espera aqui pra axila. Então, eu vou trabalhar dos 17, eu vou deixar o primeiro e o último, eu vou sempre deixar pra mim poder abrir a axila, e do outro lado também o primeiro e o último eu vou deixar pra mim poder abrir ali embaixo do braço, né? Então, eu vou trabalhar com 15. Vamos supor que a tua blusa deu 40 bloquinhos. Vai dividir 20 pra frente e 20 pra trás. Desses 20, tu vai pular o primeiro e tu vai pular o último. Tu vai trabalhar apenas 18 bloquinhos. E do outro lado a mesma coisa. Se deu 42, tu vai trabalhar 42, dividir por 21, tu vai trabalhar 19 bloquinhos. Deixa o primeiro e deixa o último e vai trabalhar o restante. É assim que a gente vai fazer pra dar certinho. Você só vai precisar dividir ao meio pra você saber certinho. Metade da blusa é a frente, metade é as costas e precisa deixar o espaço ali da cava, né? Fiz aqui meus 15 bloquinhos, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar. Eu vou subir 3 correntinhas, né? 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho agora e vou vir fazendo a mesma coisa que eu já tava fazendo, ó. Ponto alto, correntinha de separação e bloquinho de 2 pontos altos. Mesma coisa que eu já vinha fazendo em toda a minha peça, agora é só voltar. E a gente vai fazer carreiras de vai e vem por 20 centímetros de novo, para dar altura até lá no pescoço agora, tá? A minha blusa vai ficar com em torno de 43 centímetros, mas essa primeira parte é 20 centímetros da parte de baixo e 20 centímetros das costas. Então, agora é só carreira de vai e vem por 20 centímetros. Vai dar mais ou menos 12 carreiras, tá certo? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui de vai e vem, somente essa parte das costas aqui, onde a gente tem a nossa marcação de vai e vem, e já volto com vocês pra gente ver quantas carreiras deu, combinado? Já finalizei as minhas 12 carreiras aqui dessa parte de trás, né? Fiz mais 12, então eu tenho um total aqui de 12 carreiras nessa parte de baixo aqui, mais essa aqui 13, mais as 12 carreiras das minhas costas. Agora a gente vai vir pra frente. Lembra que a gente fez uma marcação de deixar 2 aqui e de deixar 2 aqui pra gente fazer a nossa... a parte da cava do braço, né? Da manguinha. Então, aqui agora a gente vai contar quantas que ficaram aqui na frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Dessas 15, a gente vai ter que dividir no meio, porém, a gente vai ter que deixar 2 aqui no meio, tá? 2 vazias também, igual a gente fez aqui. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 3, né? Vamos fazer 6,5
6 bloquinhos e meio para cada lado e vamos deixar o equivalente a 2 bloquinhos inteiros aqui no meio, tá vendo? Ó, deixa eu tirar a de baixo aqui pra vocês verem. Certinho aqui pra gente poder marcar, tá? Então, agora a gente vai marcar de novo. Eu vou pegar mais 2 pedacinhos de barbante pra mim tá marcando aqui certinho onde a gente vai, até onde a gente vai trabalhar, porque agora a gente vai fazer o decotezinho da nossa blusa mesmo, tá? A gente tem que deixar esse espacinho de 2 bloquinhos ali no meio pra fazer o nosso decotezinho. Precisa, né? Pra dar o detalhe da nossa blusa. Então, aqui, vamos ver como é que a gente vai marcar pra vocês conseguirem enxergar direito. Então, vamos lá. Então, eu tô aqui, aqui é a minha frente, né? Daqui a aqui, eu vou trabalhar na minha frente, ó. Aqui. Eu tenho um total de 15 bloquinhos. Desses 15, 2 eu preciso deixar livres aqui no meio. Então, me sobram 13. Desses 13, eu vou trabalhar 6 bloquinhos e meio de cada lado, pra me sobrar 2 bloquinhos aqui no meio. Então, vamos marcar aqui, ó. 1, 2, 3... 4, 5, 6 e meio. Eu vou botar o meu fiozinho aqui no meio do bloquinho, porque eu vou trabalhar somente até o primeiro ponto. Vamos contar do outro lado para ver se vai bater, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meio. Eu vou trabalhar somente até o primeiro pontinho do outro lado. E aqui no centro me sobrou, ó, um bloquinho inteiro e mais um bloquinho inteiro e mais um pontinho de cada lado, fechando um total de 2 bloquinhos aqui no meio. Dá o equivalente a 2 bloquinhos, mesmo eles sendo separados. Aqui é exatamente o centro da nossa blusa, a parte da frente. Então, agora a gente vai trabalhar nesse ladinho aqui, esse pedacinho aqui, por 12 carreiras, igual a gente fez nas costas. A gente vai arrematar, vai vir desse lado trabalhar por 12 carreiras, igual a gente fez nas costas, pra gente arrematar. Tá certo? Vou começar um ladinho aqui com vocês pra gente começar junto. Agora é só repetição, literalmente, né? A gente dá uma laçadinha no nosso fio. A gente vai entrar aqui, ó, onde a gente tinha feito a nossa marcação. Ó, a laçadinha inicial. E aqui embaixo, aqui na lateral, ficaram 2 bloquinhos certinhos, né? Subir 2 correntinhas pra dar altura de um ponto alto. Entrar no meu ponto do lado e fazer um ponto alto, correntinha de separação, e vamos fazer aqui, ó, mais um bloquinho, correntinha de separação, mais um bloquinho, correntinha de separação, mais um bloquinho, correntinha de separação, mais um bloquinho. São um total de 6 bloquinhos e meio que a gente separou aqui pra frente, reservou aqui pra essa frente aqui, né? Lembrando que tem que dar exatamente igual os 2 lados. Então, a gente tem que fazer essa jogadinha aqui no meio, senão ia ficar um número ímpar, não ia fechar, né? E vou fazer somente uma correntinha de separação, e vou fazer somente esse ponto do bloquinho, não vou fazer o bloquinho completo. Assim que vai ficar o tamanho da nossa frente. Então, agora eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, 3 para dar a altura do ponto e 1 para fazer o espaço. Vou virar o meu trabalho e vou voltar fazendo a mesma coisa que a gente vem fazendo desde o começo. Bloquinhos de 2 pontos altos separados por uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Então, agora eu vou voltar fazendo isso. E vou fazer um total de 12 carreiras, o mesmo tanto que eu fiz nas minhas costas, tá certo? 12 carreiras foi porque deu o meu 20 centímetros. A gente precisa atingir 20 centímetros. Então, se o teu não deu os 20, tu aumenta a carreira, né? Ou diminui, enfim. Então, vamos fazer aqui esses bloquinhos. Agora, é só carreira de repetição. Como eu fiz 12 carreiras nas minhas costas, eu vou ter que fazer 12 carreiras na minha frente em cada pedacinho da minha frente aqui, combinado? Ó, estamos no último. Agora, a gente sobe 3 correntinhas, vira o nosso trabalho e segue fazendo a carreira, tá certo?
Já fiz, ó, 1, 2 carreiras. Eu preciso fazer mais 10 carreiras. Então, vou fazer as minhas carreiras e já volto aqui com vocês pra gente fazer o outro lado. Finalizei já esse meu primeiro ladinho aqui. Fiz as minhas 12 carreiras, ficou exatamente do tamanho da parte de trás, ó. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa desse ladinho aqui. A gente vai entrar aqui, vou entrar aqui com vocês e vamos fazer as nossas 12 carreiras desse lado. Pra gente deixar o corpo da nossa blusa, pelo menos, pronta, né? Já é o começo. Então, eu vou entrar aqui, ó. Aqui onde eu marquei, somente nesse pontinho aqui, onde eu marquei, aqui, ó. Lembra que a gente deixou um pontinho de um bloquinho inteiro e mais um pontinho? Eu vou entrar aqui nesse pontinho aqui, sozinho aqui, pra gente poder fazer a nossa laçadinha inicial. Subir mais 2 correntinhas pra dar altura de um ponto alto, né? E uma correntinha de separação. Vou vir aqui no próximo bloquinho e vou seguir fazendo bloquinhos de 2 pontos altos. 2 pontos altos, uma correntinha. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Assim, com fundinho branco, acho que fica melhor para vocês verem, né? Fazer segundo ponto alto aqui, uma correntinha. E os últimos 2 pontos altos. A gente fez a nossa marcação, né? Então, agora a gente sobe 1, 2, 3 correntinhas, vira o nosso trabalho e volta trabalhando até a gente chegar às nossas 12 carreiras, todas de repetições de bloquinhos de 2 pontos altos, pra gente poder fechar já a nossa blusa, tá certo? Eu vou fazer as minhas 12 carreiras. Fiz a primeira, vou fazer a segunda. São um total de 12 pra ficar do mesmo tamanho da parte da frente e da parte das costas. Finalizei já a outra lateral aqui com vocês, aqui. Então, ficou tudo igualzinho, 12 carreiras, as duas partes. Agora, a gente vai virar pra gente unir essas duas partes aqui, pra gente depois ir pra nossa decote, golinha e manga, tá? Então, essa frente aqui, você vê que é o nosso lado certo, o nosso lado direito. A gente vai virar a nossa peça do lado do avesso. Vamos botar tudo pro lado avesso. A gente vai virar a nossa peça, tá? A gente vai vir aqui, ó, juntar a parte das costas, que vai ficar mais fácil pra gente juntar aqui com a parte da frente, pra gente saber certinho. Vamos começar sempre pelo cantinho aqui, e a gente vai saber certinho onde a gente tá fazendo, tá certo? Se vocês quiserem já ir arrematando essas pontinhas, dá pra arrematar. Eu vou deixar pra arrematar tudo no final, que fica mais fácil, que eu faço um arremate só, escondo tudo. Vamos fazer a nossa laçadinha inicial aqui, nosso ponto. Vamos pegar aqui, ó, nossas pontinhas aqui, ó. A parte das costas aqui, eu vou entrar aqui nesse primeiro pontinho aqui, e vou vir aqui, ó, nessas correntinhas aqui, na correntinha que daria a altura do meu ponto alto, né? Primeira, segunda, terceira correntinha, que dá a altura do meu ponto alto. E vou fazer aqui, ó, deixa eu só... Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou vir no ponto seguinte. Só ver onde é que tá aqui. Aqui. E vou fazer um ponto baixo. Vou vir no meu espacinho, um ponto baixo. Vou vir no ponto seguinte, entro nos dois lados, tá? Nas duas, na frente e nas costas, um ponto baixo. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. No meu espaço, um ponto baixo. E assim a gente vai unindo com ponto baixos a nossa peça, ó. Entro no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, ó, entro direitinho aqui nessa parte da frente e na parte de trás. Entro nos dois pontinhos, ó, puxo meu fio e faço um ponto baixo. No meu espaço, entro e faço um ponto baixo. Assim, a gente vai unindo, ó. Eu entro aqui, ó, eu entro aqui e entro lá atrás e faço um ponto baixo. Eu entro aqui e entro ali atrás e faço um ponto baixo. Venho no meu espaço, faço um ponto baixo. Entro aqui e entro ali atrás e faço um ponto baixo. Entro no próximo, entro aqui no meu espaço, no ponto de trás, faço um ponto baixo. Entro no meu espaço, aqui, ó, e faço um ponto baixo.
vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço, aqui, ó, entro bem certinho no ponto, tá, gente? E faço um ponto baixo. Venho no meu espacinho aqui, ó, e faço um ponto baixo. E agora, venho no último ponto aqui, e nesse último ponto aqui de trás, daquele que eu fiz sozinho, e... Ai, pegou um pontinho aqui, e faço um ponto baixo. Uma correntinha, e posso cortar meu fio. Aí, depois do arremate, vocês podem fazer, ir fazendo já, ou fazer depois, tá certo? Aqui eu fiz meu primeiro ombrinho, né? Agora, eu vou só virar minha peça pra mim começar pelo cantinho das costas, pra mim ter certeza de onde vai acabar, pra ficar exatamente retinha aqui, gente, ó. Bem retinha, mesma quantidade, certinho, frente e costas. E aqui eu vou unir da mesma forma, tá? Começo pela pontinha, pra ir até onde der aqui, tem que dar, mesmo tanto que sobrou aqui, que a gente deixou aqui embaixo, tem que sobrar aqui de ponto pra ficar certinho. Vou unir minha lateral, esse meu outro ombrinho e já volto com vocês. Já emendei meus dois ladinhos, já virei do meu lado certo, ó. A emenda ficou no lado avesso. Agora, aqui, a gente vai fazer uma carreirinha de acabamento aqui, nesse meinho aqui, tá? Nesse nosso meinho aqui. Tá certo? Vamos lá. Vamos fazer a nossa carreirinha de acabamento. Então, vou pegar meu fio pra nós fazer a nossa carreirinha de acabamento, fazer minha laçadinha inicial. Eu vou entrar, pode ser aqui no meio, gente, qualquer lugar mesmo, tá? Que vocês queiram entrar pra fazer a nossa... Vou entrar aqui nesse meio aqui, ó, nesse pontinho do meio aqui, bem do centro aqui, ó. Bem do centro aqui, eu vou entrar aqui mesmo. Só pra fazer uma carreirinha de ponto baixo de acabamento, tá certo? Então, entra aqui, faz um ponto baixo. Agora, vem aqui do ladinho, faz um ponto baixo. Entra aqui no ponto, faz um ponto baixo. Entra aqui nesse ponto aqui, faz um ponto baixo. Aqui, a gente vai vir pra lateral, vai subir aqui na lateral agora, ó. Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada espacinho desse. Vamos virar nossa peça aqui. Aí, aqui, ó. Dentro do ponto aqui, faz um ponto baixo. Dentro do espaço, faz 2 pontos baixos. Aqui, a gente entra no ponto, ó, faz um ponto baixo. Dentro do espaço, 2 pontos baixos. Entra aqui no ponto, faz um ponto baixo. Dentro do espaço, faz um ponto baixo. Entra no ponto, faz um ponto baixo. Dentro do espaço, faz 2. E assim a gente vai indo, fazendo essa carreirinha de acabamento só pra dar uma acabadinha na peça pra gente vir com a nossa gola, tá? Só pra a gente poder ter onde pegar e ficar um acabamento melhor. Então, vamos seguir fazendo assim. Vou fazer até aqui em cima, vou mostrar ali pra vocês como é que faz, aí vocês seguem fazendo do outro lado. Que não tem segredo, tá? É no ponto, faz um ponto baixo, e no espaço faz 2. Tá certo? E vai ficando assim, ó. Só uma carreirinha de acabamento mesmo, só pra dar um detalhe a mais na nossa peça, pra ficar uma peça bem acabada, né? Como é uma roupa, enfim, a gente precisa dar uma caprichadinha sempre a mais em peças de vestuário, né? Nos detalhes que eu digo, né? Então, vamos chegando aqui em cima. Agora, eu cheguei aqui na emendinha, tá? Aqui na emendinha, eu vou fazer um ponto baixo aqui nessa emendinha aqui. E já pulo pros meus pontos aqui. Aqui, ó, faço um ponto baixo, sou em cima de cada ponto. No espaço, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo em cima de cada ponto, ó. No espaço, faço um ponto baixo em cima de cada ponto. E vamos virar, fazer essa última lateral. Aqui no ponto, faço um ponto baixo. No espaço, 2 pontos baixos. E vou descer nessa lateral de novo, até a gente chegar lá no meio onde a gente começou pra finalizar, tá certo? Cheguei aqui no finalzinho, fiz meu último pontinho, né? Ó.
Entrei aqui, deixa eu voltar aqui, fiz meu último pontinho e vou fechar aqui nesse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui no começo, ó. Vou entrar dentro dele e vou fazer um ponto baixíssimo pra finalizar. Uma correntinha e posso cortar o meu fio aqui, tá certo? Ficou assim, esse acabamentinho aqui do nosso decotezinho, tá? É só uma carreirinha de acabamento, agora vai vir a parte da gola em si, vai ficar bem bonita aqui a nossa peça. Agora, a gente vai subir... aqui, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º espacinho aqui, eu vou pegar um marcadorzinho desses meus aqui, que eu tava usando, desses meus barbantes. A gente vai subir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º espacinho, a gente fez 2 pontos cada espaço, né? Eu vou entrar entre os dois aqui e vou marcar. Vou pegar outro marcadorzinho e vou marcar igual do outro lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º espaço, a gente fez 2 pontos, né, em cada espaço. No ponto do meio, entre os 2 pontos, na verdade, né, a gente vem e marca. A gente vai ter que trabalhar somente até aqui, essa altura aqui agora, tá? Agora, a gente vai pegar nosso fio, fazer nossa lacinha inicial. Vamos vir aqui, eu vou virar minha peça aqui pra esse lado aqui. Vou vir aqui nesse pontinho que eu marquei aqui, ó. Pode até tirar o marcador só pra gente ter... A gente marcou só pra saber onde a gente vai ter que começar, tá? Na contagem. Nesse pontinho que eu marquei aqui, vou entrar aqui nesse pontinho aqui. Vou fazer um ponto baixo pra iniciar o nosso trabalho. Vou subir mais uma correntinha pra dar uma altura de um meio ponto alto. Agora, eu vou fazer meio ponto alto em cima de cada ponto baixo que eu fiz na carreira anterior. Eu laço meu fio, entro dentro do ponto, puxo meu fio, laço de novo como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu tiro tudo de uma só vez. Meio ponto alto. No próximo, eu faço meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Eu vou seguir fazendo meio ponto alto em cima de cada ponto de base que eu tenho aqui, nesses pontos baixos que eu fiz. Ó, vamos fazendo meio ponto alto até chegar ali embaixo. Vou fazer aqui junto com vocês. Essa carreirinha é toda de meio ponto alto. Na verdade, essa parte da gola é todinha de meio ponto alto, então é bem facinho de fazer, tá? Então, vamos fazendo meio ponto alto. Quando a gente chegar aqui, ó, no último, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pular esse buraquinho aqui, esse espaço aqui vai vir no próximo, tá? E vai fazer um ponto baixo. Não, perdão, um ponto baixíssimo. Só pra fechar. Vai andar no próximo com um ponto baixíssimo. Agora, a gente faz uma correntinha, vira o nosso trabalho. E a gente vai voltar fazendo meio ponto alto de novo nos espaços. A gente só fez essa correntinha pra não ficar buraco ali, tá? E voltar fazendo meio ponto alto. Então, a gente vai subir de novo fazendo meio ponto alto. Quando a gente chegar, ó, e vai ficando assim, ó. Quando a gente chegar aqui, a gente volta de novo fazendo mais uma carreira de meio ponto alto. Vão ser 3 carreiras de meio ponto alto. Então, vou subir esse caminho até o final, depois eu vou voltar com uma terceira carreira de meio ponto alto. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente ir pra mais uma carreirinha. Cheguei aqui no finalzinho da minha terceira carreira, ó, falta só um pontinho pra me fazer, vou fazer o último aqui de meio ponto alto,
venho, essa primeira ponta aqui de baixo, eu pulo, venho no próximo e faço um ponto baixo. Vou virar o meu trabalho de novo e vou voltar entrando dentro de cada ponto, fazendo um ponto baixo. E vou voltar fazendo um ponto baixo. Cheguei aqui no último, faço o último ponto baixo, uma correntinha e corto meu fio. Corto meu fio. E ficou assim, ó. Olha como tá ficando a nossa peça. Tá ficando bonita, né? Acabamento tá ficando também bem legal. Agora, a gente vai pegar o nosso fio. Vamos laçar de novo, vamos fazer o outro lado do nosso decotezinho. Vou laçar meu fio. A gente vai ter que começar aqui, então, vou virar minha peça, meu trabalho, pra mim poder começar aqui, pra dar certo. Agora, eu posso tirar essa marcação também, que eu coloquei aqui. Que agora eu já vou começar daqui, então, eu não preciso mais de marcação. Eu sei aonde eu vou começar, né? E entro aqui e faço um ponto baixo e uma correntinha pra dar altura de um meio ponto alto. E vou descer fazendo meio ponto alto. Vou fazer igual eu fiz do outro lado, 3 carreiras de meio ponto alto e a última de ponto baixo. Então, vou descer fazendo... Cheguei aqui no final da minha terceira carreira, ó. Fiz até o último pontinho. Agora, a gente vai entrar, vai pular esse daqui, a gente vai entrar nesse buraquinho aqui, nesse pontinho aqui, ó, onde eu fiz o último pontinho daquele lado, fazer um ponto baixo. E a gente vai entrar aqui, ó. Deixa eu mostrar certinho pra vocês. Ó, aqui é o meu fio que eu tô trabalhando. A gente fechou aqui pra ficar retinho, né? A gente vai vir aqui, ó, não nesse ponto. A gente vai vir aqui, nesse ponto aqui, de ponto baixo. E vai fechar com um ponto baixo. A gente vai pular aqui também, tá? Ó, fechar com ponto baixo. Pra quê? Pra gente dar uma transpassadinha aqui na nossa decotezinho. Agora, a gente vira o nosso trabalho e daí a gente volta fazendo ponto baixos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês antes, que depois a gente já vai continuando lá pra cima, tá? Ó. Como eu entrei aqui, vai ficar assim, ó, vocês estão vendo? Transpassadinho um pouquinho, pra fechar bem o nosso decotezinho, ó. Vocês estão vendo como é que fica? Aqui a gente fechou aqui, ó. A gente andou com um ponto aqui e fechou aqui. Então, vamos continuar aqui, vocês viram como ficou, né? Ficou transpassadinho aqui, que fica melhor. Depois, se quiser deixar assim, ou colocar um botãozinho, fica opcional, depois a gente vê com a peça pronta, né? E no corpo da cliente, como fica. Então, aqui a gente segue fazendo ponto baixo até o final. Até aqui no último. Fiz ponto baixo. Então, agora, ao invés de a gente cortar o nosso fio, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, fazer mais... Nesse ponto aqui que a gente fez aqui mesmo, a gente vai fazer mais um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Isso mesmo. Fez um ponto baixo e faz mais 2 meios pontos altos. E a gente vai vir aqui fazendo meio ponto alto em cada espacinho aqui desses. Agora, aqui a gente vai andar pro ladinho, ó. Fazendo meio ponto alto, a gente vai meio que contornar aqui. E eu vou seguir fazendo meio ponto alto por todo o restante da minha peça aqui, essa parte de trás, agora que a gente tá fazendo a gola, ó. Dessa maneira fica mais fácil que a gente fica com um arremate a menos ali, né? E daí, vamos fazendo meio pontos altos sobre cada pontinho de base que a gente tem aqui. A gente vai trabalhar com meio pontos altos. A gente vai dar toda essa volta aqui da nossa gola até aqui, ó. Então, eu tô aqui, ó. Cheguei aqui em cima aqui, eu vou vir descer aqui, vou fazer até aqui assim. Quando chegar aqui, eu venho pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui, pra gente voltar também. Então, só seguir fazendo meio pontos altos aqui, tá? Nessa carreira ao contrário aqui agora, nessa carreira de cima aqui da parte que fica atrás do pescoço, sabe? Ó, essa parte de trás aqui da nossa gola. Ó, dei toda a minha voltinha aqui, ó, de meio pontos altos, cheguei aqui.
Então, aqui a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez do outro lado lá, tá? Como a gente desceu, agora a gente vai subir. Então, eu venho aqui, entra aqui do ladinho, ó, nesse pontinho aqui, faço um meio ponto alto. Entra aqui no próximo, um meio ponto alto. Entra aqui no próximo, um meio ponto alto. Entra aqui nesse último. Nesse último, a gente vai fazer 2 meios pontos altos, para nós ir tendo o nosso aumentinho da nossa golinha, né? Então, agora eu vou subir 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho, pra gente voltar. E aqui no mesmo lugar, eu vou fazer mais um meio ponto alto. Então, cada carreira aqui, a gente vai ter o nosso aumento aqui. E vou voltar fazendo meio ponto alto. Vou voltar fazendo meio ponto alto novamente, até ali naquela pontinha. Ó, eu vou voltar até aqui, tá? Vou fazer esse meu contorno aqui e volto até aqui, daí eu volto com vocês. Cheguei aqui, fiz o meu penúltimo pontinho e no próximo aqui eu vou fazer 2 meios pontos altos para nós fazermos o nosso aumento. Então, agora eu subo 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho de novo, vou fazer mais uma vez um aumento aqui, fazer mais um ponto alto no mesmo lugar, meio ponto alto, e vou voltar fazendo mais uma carreira. No total, eu vou fazer 4 carreiras aqui nesse com o azul, tá? Então, eu já fiz 2, tô na terceira carreira, vou fazer a terceira, vou até aqui, nessa pontinha aqui, tá? Depois eu volto fazendo mais uma carreira. Então, eu vou fazer as minhas 2 carreiras que faltam e já volto com vocês. Não esqueçam de sempre fazer o aumentinho aqui na ponta, tá? Tanto quando vocês finalizar o carreiro, quanto vocês subir pra fazer o aumento, pra ir ficando bicudinha aqui a nossa golinha, tá? Cheguei aqui no final, fiz a minha correntinha já. Vou cortar o meu fio, que agora a gente vai fazer uma carreirinha de branquinho, pra dar um detalhezinho aqui na nossa peça, tá? Então, a gente vai virar a nossa peça, que nós vamos continuar aqui do mesmo ladinho que a gente parou, tá? Vou pegar o meu branco, meu fio branco. Minha laçadinha inicial. Vou entrar aqui nesse mesmo último pontinho que eu fiz, aqui. Vou fazer uma corrente, um ponto baixo e mais uma correntinha pra subir. Vou fazer mais um meio ponto alto aqui no mesmo lugar. Pra seguir fazendo o meu aumento, né? E vou fazer carreira de meio ponto alto por toda essa minha gola, como eu vim fazendo as outras 4 carreiras azuis, tá? Só que agora é com o branco. Então, vou seguir fazendo carreira de meio ponto alto, só que com o fio branco agora, por toda a minha peça, toda essa minha parte da gola, até aqui no final. Uma dica, eu fiz apenas 4 carreiras aqui de azul e vou fazer uma branca. Depois aí uma carreirinha de ponto baixo só pra finalizar. Se você quiser a gola maior, olha como ela ficou a minha gola aqui. Eu achei um tamanho bem legal. Se você quiser a gola maior, você pode crescer aqui mais 1 ou 2 carreirinhas no azul, que fica mais legal, tá? Pra deixar o branco só como última carreirinha de acabamento mesmo. Pra mim, 4 carreiras eu achei um tamanho legal, um tamanho bom. Mas se você quiser crescer, é aqui que você cresce antes de cortar o fio. Então, você cresce mais 1 ou 2 carreiras, fica a teu critério. No meu gosto, na minha opção, fiz só 4 carreiras e ficou um tamanho bom. Vou fazer minha carreirinha branca e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, fiz os meus 2 pontinhos aqui no final pra ter o meu aumento, né? Vou fazer a minha correntinha e vou cortar o meu fio, que agora eu vou fazer mais uma carreirinha com o azul pra finalizar a minha gola. Então, nossa peça já tá quase pronta, a parte da gola, depois só tem a manga e mais um detalhezinho que vai ser bem mais rápido, tá? Então, agora eu venho com o meu fio azul de novo, vou fazer minha laçadinha inicial, vou virar minha peça, né, pra gente voltar aqui no mesmo lugar que a gente finalizou aqui. Vou entrar aqui no mesmo lugarzinho, no meu último ponto, tá? Vou fazer um ponto baixo e vou seguir e fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar pra dar o aumento. E vou seguir fazendo agora pontos baixos, tá? Não vai ser mais meio ponto alto, agora é só ponto baixo pra gente fazer o acabamento da nossa gola. Então, agora são só pontos baixos por toda a nossa golinha.
Então, vou até o final da minha golinha, até aqui nessa outra pontinha, fazendo ponto baixinho assim, pra dar só esse detalhezinho de acabamento. Finalizei aqui, já cortei, vim aqui, fiz o meu aumento até aqui no último pontinho. Depois desses arremates a gente vai fazendo, vai puxando pra dentro e vai escondendo todos os fios. Agora a gente vai fazer a nossa manga. Eu vou fazer uma com vocês e daí a outra vocês podem fazer porque as duas são iguais, né? Então eu vou vir aqui pra um ladinho. Vou tirar esses minhas marcaçõezinhas que eu tinha feito, né? Com barbante. Vou pegar meu fio azul. Aqui desse bloquinho aqui que a gente deixou, vou entrar aqui mesmo, tá? Vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha. Duas correntinhas, na verdade, para dar a altura de um ponto alto. Uma correntinha de separação, eu venho aqui nesse ponto, fazer ponto sobre ponto aqui, tá? Ponto alto e aqui ponto alto, tá? Vou vir aqui, onde eu fiz o meu ponto, uma correntinha de separação, perdão, me esqueci aqui. Só puxar essa pontinha pra dentro que veio pra fora. Aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó. Tá vendo o espacinho aqui que tem aqui? E vou fazer 2 pontos altos dentro dessa lateralzinha aqui, tá? Correntinha de separação. Eu vou fazer... Se eu fizer 2 pontos altos em cada carreira, vai ficar uma manga meio larguinha. Eu sei porque eu já fiz uma peça e eu não gostei do resultado, então eu dei uma ajustadinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou entrar nessa carreira aqui, vou fazer um ponto alto. Em vez de eu fazer o bloquinho aqui, vou vir na próxima, vou fazer um ponto alto. Pra dar uma repuxadinha aqui, uma fechadinha, né? Correntinha de separação. Aí, agora, nesse carreira, eu faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Correntinha de separação. Nesse carreira aqui, eu faço um ponto alto. Aqui no próximo, eu faço um ponto alto. Pra ir a gente diminuindo bloquinhos, né? Correntinha de separação. Eu venho na próxima carreirinha, aqui na próximo espaço, e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço o segundo ponto alto. Correntinha de separação. Venho no próximo e faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. Estamos chegando aqui em cima, né? Correntinha de separação. E agora, eu venho nesse daqui, no próximo espaço, e faço 2. No mesmo espaço. Correntinha de separação. Agora, eu venho nesse daqui e faço um ponto alto. E nesse próximo aqui, que é o pra nossa emenda, faço um ponto alto. Pra fechar bem aqui em cima, ó. Pra dar uma ajustadinha, tá certo? Então, aqui ficou assim, ó, nessa minha lateral, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos e meio aqui, tá? Se a gente fosse fazer todas as carreiras, ia dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu fiz 7, diminuí 5, pra dar uma fechadinha na minha peça. Eu achei que ficou bem legal assim, o resultado da minha peça pronta, tá? Então, vamos fazer exatamente igual agora no descer. Então, correntinha de separação, eu venho nesse próximo bloquinho e faço 2 no mesmo lugar. Correntinha de separação. Venho no próximo aqui, ó, e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço mais um ponto alto. Correntinha de separação. Venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no próximo e faço um ponto alto. Então, aqui, ó, se vocês tiverem dúvida, vocês contam quantos que vocês fizeram separadinho, ó. 1, 2... Fiz 3 bloquinhos que são separadinhos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, vamos fazer mais um, ó. Correntinha de separação. Venho no próximo espaço e faço um ponto alto. Venho no próximo espaço, faço um ponto alto. Correntinha de separação. Agora, eu venho no próximo espaço e faço 2 no mesmo lugar. Fizer tudo separadinho, vai ficar muito apertadinha a peça. E assim, do jeito que eu fiz assim, em pontos específicos, pra dar uma franzidinha em pontos específicos, pra nossa peça não ficar repuxada em lugar nenhum, tá? Gente, pra chegar nesse resultado, eu desmanchei mais 10 vezes pra mim conseguir chegar nesse resultado. Então, assim,
na minha tensão de ponto, ficou bom dessa maneira, tá? Então, vocês precisam... Se não der certo no ponto de vocês podem desmanchar, refazer, ou se quiser tudo, uma manga bem larguinha, bem soltinha, pode fazer um bloquinho em cada espaço, também dá, vai ficar legal também, vai ficar bem soltinho, bem larguinha, mas eu optei por ficar assim mais apertadinho, uma manguinha mais certinha, entende? Correntinha fiz a correntinha, fiz um ponto alto no próximo espaço, no próximo faço um ponto alto. Correntinha de separação, nesse último aqui eu faço junto, 2 pontos altos no mesmo espaço. Correntinha de separação. Já vou vir pra este bloquinho aqui, que faltou um só. Pra gente também arredondar aqui a nossa cavinha, tá vendo? Então, aqui, ó, fiz aqui, que esse último ponto eu fiz na parte reta aqui. Aqui eu já tinha começado com um, então eu venho aqui na terceira correntinha que eu subi e fecho o meu bloquinho. Ó, aí ficou assim, ó. Fechei o meu bloquinho. Tá vendo? Aqui embaixo permaneceu dois bloquinhos onde eu tinha deixado aqui desde o comecinho pra nós fazer a nossa manguinha, né? Então, aqui agora eu subo 3 correntinhas. E subo mais uma pra dar o espaço. Venho nesse próximo ponto alto e vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. Correntinha de separação. E vem no próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. Correntinha de separação. No próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. E agora, a gente vai seguindo, fazendo ponto sobre ponto aqui, pra gente ter as nossas manguinhas, a nossa manguinha, né? Então, vamos lá. É só seguir, agora, conforme os bloquinhos que a gente fez anteriormente, a gente vai seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, tudo separado por uma correntinha, igual a gente trabalhou a nossa peça inteira. Só puxar aqui, fez um nozinho aqui, peraí. Então, a gente vai seguir fazendo assim, ó. Olha como já tá tomando forma a nossa manguinha, ó. Tá vendo como a nossa manguinha já tá querendo tomar forma? Olha aqui, deixa eu ajeitar minha peça, ó, tá querendo tomar forma, né? Eu fiz a primeira carreira, que foi a mais ajustadinha, vocês viram que como eu ajustei, olha aqui como ela já deu uma fechadinha, senão ela ia tá bem abertona assim, ó. Então, eu optei por isso. Eu fiz a primeira carreira, que eu fiz minhas adaptações, a segunda carreira é só repetição da carreira de baixo, e vou fazer mais uma, vou fazer um total de 3 carreiras aqui. Essa primeira que a gente fez essas nossas adaptações pra fechar, a segunda é só ponto alto sobre ponto alto da carreira de baixo, seguindo, fazer 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos, correntinha. E vou fazer a terceira. Quando eu fizer a terceira, eu volto aqui com vocês, tá certo? Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Vou mostrar pra vocês como ficou. Fiz 3 carreiras, né? Aqui da manga. Então, vou fechar essa última carreira aqui com vocês. Meu ponto alto, vou subir aqui na terceira correntinha que eu subi e vou fechar. Agora, eu vou subir 1, 2 correntinhas e vou fazer no espacinho aqui um meio ponto alto. Em cima do ponto aqui, vou fazer meio ponto alto. Em cima do ponto, meio ponto alto. No espaço, meio ponto alto. No ponto alto, meio ponto alto. No próximo ponto, meio ponto alto. No espaço, meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer uma carreira toda de meio fechadinha de meio ponto alto. Na volta toda da nossa manga, tá? Então, meio ponto alto onde tem ponto, é meio ponto alto sobre o ponto. No espaço, é só um meio ponto alto sozinho. Cheguei aqui no final, né? No meu último pontinho. Agora, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi. Faço uma correntinha pra fazer o arremate e já vou encortar o meu fio. Então, essa é a primeira parte da nossa manga, tá? Então, foi como eu falei pra vocês. Eu quis fazer uma manga, assim, mais ajustadinha. Se a gente fosse fazer ela seguindo os bloquinhos aqui, ela ia ficar uma manga, assim, bem larguinha, bem soltinha. Eu preferi, dessa forma, ela mais ajustadinha, tá? Eu achei que ela ficou mais bonita no corpo, porque ela vestiu melhor. Então, agora, a gente vai entrar com o branco. Vamos fazer um detalhe branco aqui, nessa peça. Como a gente fez ali na gola, a gente vai ter nas mangas também, e a gente vai ter na parte de baixo, né? Então, venho com
o meu branco, vou fazer minha laçadinha inicial. Vou entrar aqui, ó, pode ser no ponto anterior ou no mesmo ponto que a gente começou aqui, tá? Vou entrar aqui, fazer um ponto baixo e uma correntinha, tá? Venho no próximo e vou fazer um meio ponto alto. Venho no próximo e vou fazer um meio ponto alto. Venho no próximo, vou fazer um meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Essa carreira vai ser todinha de meio ponto alto também, como foi a carreira anterior, tá certo? Então, é só uma carreira de meio ponto alto toda fechadinha, pra gente ter o nosso detalhe de acabamento branquinho aqui, que vai trazer todo um charme pra peça, né? Se a peça fosse todo no azul, ela não ia ter detalhe nenhum, ia ficar uma peça um pouco mais simples, assim, esse fiozinho branco que a gente bota, essa carreirinha branca que a gente bota, dá todo um detalhe. Então, carreirinha de meio ponto alto por volta da nossa manga todinha. Já fiz a minha carreirinha toda, cheguei aqui no último pontinho, vou fechar aqui com vocês, né? Venho aqui e fecho com ponto baixíssimo, e faço uma correntinha pra subir. Então, mais uma carreira finalizada da nossa peça. Ó. Mais uma carreirinha finalizada, então, nossa blusinha já tá quase prontinha, né? Então, agora a gente vai entrar com o azul de novo. Deixa eu pegar meu fio azul aqui, guardar meu fio branquinho. Vou vir com o meu azul de novo. Dou minha laçadinha inicial, entra aqui, pode ser no mesmo ponto, ou no ponto anterior, onde vocês acharem que dá pra entrar, tá? Faço um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo um ponto baixo, e essa carreira vai ser todinha de pontos baixos, tá? Que é a última carreira só pra dar o acabamento finalzinho da nossa peça. Então, uma voltinha de ponto baixo ao redor de toda a nossa manga, tá certo? Ponto baixo, ou sobre ponto de cada ponto de base, a gente faz um ponto baixo. Então, não tem segredo nenhum fazer essa carreira aqui. Ó, então, vou fazer minha carreira e já volto pra finalizar aqui essa manga. Já fiz toda a minha carreirinha, tô finalizando ela aqui, fiz o meu último pontinho, entra aqui no meu pontinho que a gente começou, né? E faço um ponto baixíssimo e dou uma correntinha pra gente arrematar. Então, a nossa manga era isso, tá? Vamos revisar aqui, recapitular o que a gente fez. Então, a gente fez 1, 2, 3 carreiras de bloquinhos de 2 pontos altos. A primeira carreira a gente fez alguma adaptaçãozinha pra dar uma fechadinha na manga, senão ela vai ficar uma manga muito larga. Uma carreira de meio ponto alto. Vim com o branco uma carreira de meio ponto alto e vim com o azul uma carreira de ponto baixo. Assim é a nossa manga, tá? Então, agora eu vou fazer a minha outra manga do outro lado. Vocês podem fazer a de vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês voltam um pouquinho a aula, tá? Ó, nossa blusinha já tá tomando uma forma bem legal, tá ficando bem bonita, né? Ó, vou fazer minha outra manguinha aqui, daí eu volto pra gente vir fazer o nosso acabamento final. Finalizei já as minhas duas mangas, né? Agora, a gente vai aqui pra parte de baixo, vamos fazer umas carreirinhas de acabamento aqui embaixo, só pra dar um detalhe a mais à nossa peça. Assim, ela já estaria bonita. Se você quiser deixar ela assim, tá perfeita também. Mas, eu acrescentei mais 3 carreirinhas aqui embaixo, só pra dar um detalhezinho. Então, a gente vai virar a nossa peça aqui. Eu vou vir com azul primeiro. Na verdade, até porque eu quis aumentar um pouquinho o comprimento da minha peça, e daí eu decidi fazer esse detalhe e ficou legal, tá? Claro que se for aumentar, se você quiser aumentar nessas carreiras aqui, ao invés de fazer isso que eu vou fazer aqui, também dá pra fazer. Mas essa é uma opção bem legal e eu gostei bastante, tá? Eu vim aqui, ó, por onde a gente começou, onde tem o primeiro arremate aqui embaixo aqui, pra gente ficar tudo mais ou menos no mesmo lugar o arremate, ou vem numa lateral, sabe? Ó. Pegar aqui, ó, vem aqui numa lateralzinha, começa bem numa lateral pro arremate ficar bem, os arremates ficarem bem assim numa lateral, sabe? Ficarem mais disfarçadinhos, por mais que a gente tenha bastante arremate, depois a gente vai fazer tudo, mas, ó, entra num ponto alto que tem aqui e faz um ponto baixo e 2 correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Fiz aqui embaixo aqui, né? Agora, eu vou fazer
ponto alto sobre ponto alto. Essa minha carreira inteirinha, só de ponto alto sobre ponto alto aqui nessa minha peça, tá? Então, segui fazendo uma carreirinha de ponto alto pela volta toda da minha peça, sem aumento nenhum, sem diminuição nenhuma, somente carreira de ponto alto sobre ponto alto aqui nessa minha volta. Tá certo? Vou fazer essa minha carreira todinha e eu já volto aqui com vocês pra gente mudar de cor. Fiz aqui toda a minha carreira de ponto alto pela volta todinha, tá? Cheguei aqui no final, vou juntar aqui na terceira correntinha que eu subi, faço um ponto baixíssimo, puxo uma correntinha e corto o meu fio. Essa peça tem bastante arremate, tá, gente? Mas ficou bonito. Agora, a gente vai pegar o branco. A gente vai entrar aqui, pode ser do ladinho ou na mesma ponto que a gente fez o arremate ali, faz um ponto baixo, sobe uma correntinha, vem nesse ponto aqui e faz um meio ponto alto. Vem no próximo, um meio ponto alto, no próximo, um meio ponto alto, no próximo, um meio ponto alto, no próximo, meio ponto alto. Então, agora a gente vai fazer uma carreira de meio ponto alto por toda a nossa volta, ó. Só para dar um detalhezinho e ficar a mesma espessura do detalhe da manga, a mesma espessura do detalhe da gola. Então, vai ser tudo meio ponto alto. Sempre os detalhes dessa carreira do branco vão ser em meio ponto alto. Em todas as partes da nossa blusa. Tá? Então, vamos seguir fazendo uma carreira de meio ponto alto por toda a volta da nossa blusa. Só meio ponto alto sobre cada ponto de base que a gente tem aqui. Vim aqui, já fiz a minha carreira toda de meio ponto alto, já cheguei aqui no finalzinho, né? Já emendei, vou fazer a minha correntinha pra arrematar e já vou cortar o meu fio também. Então, aqui já finalizei mais uma carreira. Agora, a gente vai realmente pra nossa última carreira da nossa peça. Pegar o azul de novo, vou fazer minha laçadinha. Vou entrar aqui, ó, em qualquer um desses pontinhos, ou pode ser nesse mesmo que a gente fez o arremate aqui mesmo, ó. Vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixo, e vou vir no próximo, fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, fazer um ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E essa carreira vai ser todinha de ponto baixo. Essa é a carreira inteirinha, assim, de ponto baixo. Só isso que a gente vai fazer pra dar o acabamento final da nossa peça. Então, vou seguir fazendo essa minha carreira todinha de pontos baixos. Tá certo, pessoal? Vou fazer aqui e já volto aqui pra gente começar os arremates. Cheguei aqui no finalzinho, já emendei, vou fazer minha correntinha pra arrematar e vou cortar o meu fio. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer os nossos arremates, tá certo? Então, eu vou vir aqui, vou fazer um pouco com vocês, mostrar como eu faço, pra depois vocês poderem fazer de todo o restante da peça de vocês, tá certo? Vou vir aqui, ó, esse finalzinho aqui mesmo, que tem bastante arremate, pra vocês terem uma noção. Esse aqui é o do comecinho, que a gente começou lá naquelas correntinhas que a gente fez. Então, o que que vou fazer? Tem algumas crocheteiras que só cortam essa parte. Eu prefiro separar ele, passar por uma alcinha de fio aqui, por uma perninha qualquer que tenha por aqui, e dar 2 nozinhos. Aí, a gente já pode cortar. Como a gente tá trabalhando com um fio que é 100% algodão, ele dá uma travadinha. Então, eu não vejo necessidade de colar, tá? Se vocês acham necessário, vocês podem colar. Aqui é um outro comecinho também. Como aqui tem uma outra pontinha, como é que eu vou fazer pra diminuir um pouquinho meus arremates? Eu vou juntar esses dois aqui, ó, e vou dar um nozinho entre eles. O primeiro eu não aperto, o segundo eu aperto um pouquinho.
já arrematei os dois. A perninha maior era a perninha do meu finalzinho, né? Eu vou dividir ela no meio, tá? E vou passar por uma alcinha qualquer aqui. Isso aqui é só mais uma segurança no arremate, tá, gente? E vou dar mais uns 2 nozinhos. Vou dar mais um. Pronto. Aqui não desmancha mais. Aí, eu já posso cortar. Bem rentezinho, tá? Pode ser bem rente, não tem problema. E a outro ladinho também. Aqui, esse branquinho, vou fazer a mesma coisa. O maior é o final, o menor é o comecinho. Então, o comecinho a gente não precisa ter tanto cuidado, porque o comecinho dificilmente desmancha. O que tem mais perigo de desmanchar é o maior. O que que eu vou fazer? Eu vou dar 2 nozinhos, igual eu fiz no de baixo, tá? 2 nozinhos. Aqui já travou, tá? Agora, eu vou pegar a perninha maior, vou dividir no meio. Tá? Vou achar, pode ser essa perninha aqui do ladinho, ó, do próprio branquinho. Vou passar um ladinho. E vou pegar essa perna, esse fio que a gente separou e vou fazer mais 1, 2, 3 nozinhos. E vou cortar meu fio. Agora, vamos pro nosso último arremate. Esse aqui, eu vou descer ele aqui pra baixo, ó. Só caminha com ele aqui pra baixo pra tirar da beiradinha, tá? Pra não ficar um acabamento lá na beiradinha. Vou fazer a mesma coisa. O maior é o finalzinho. Então, eu sei que esse maior que eu vou dividir depois. Então, aqui eu faço um nozinho. 2 nozinhos. Sei que o meu comecinho já tá firme. Vem com esse daqui, que é a minha perninha maior, tá? Aqui depois, ó, a gente só... Se ficar algum pedacinho, vocês vêm e vem cortando, tá? Tá bom? Aqui. Vou dividir meu fio no meio. Vou achar alguma perninha por aqui, pode ser essa aqui de baixo mesmo, ó. Vou passar o meu fio. E vou dar 3 nozinhos pra finalizar, ó. 1, 2, 3. E eu vou fazer isso em todos os arremates que eu tenho na minha peça, todos. Vou caçar meus arremates aqui, minhas pontinhas de fio, tá? Vou caçar tudo que tem aqui de arremate pra fazer e vou fazer assim, tá? Vocês façam do jeito que vocês acharem melhor, do jeito que vocês estão acostumados a fazer. Eu costumo fazer dessa maneira e sempre segura, tá? Temos arremate pra fazer aqui nas mangas e temos arremate pra fazer aqui na gola, tá? Na gola, vocês se atentem a puxar assim mais pro meinho, pra dar uma escondidinha na ponta, pra não ficar aqui na beiradinha, tá certo? Vou fazer meus arremates e já volto com vocês pra gente dar os acabamentos finais da nossa peça. E finalizei todos os meus arremates, ó. Tudo fica bem perfeitinho na nossa peça, tudo bem bonitinho, né? Agora, a gente vai pro detalhe final. Eu optei por colocar um botãozinho aqui, que eu achei que ficou legal, mas você pode deixar assim, fica a critério do cliente. Dá pra colocar um botão fixo ou um botão de abre e fecha e a bandeirinha aqui, tá? A bandeirinha, eu vou pegar minha peça pronta aqui pra mostrar pra vocês como eu optei por colocar, tá? Que eu tenho 2 peças iguais aqui que eu tô fazendo, 2 iguais. Uma já tá pronta, né? E tô fazendo a minha segunda peça. Aqui eu coloquei um botãozinho, ele abre, tá? A gente dá uma apertadinha aqui no ponto, que ele abre e fecha o botão, ó. Dá uma afrouxadinha aqui no nosso pontinho, ele abre e fecha aqui o botão. Tá certo? Que a minha filha preferiu assim com um botãozinho. Então, eu achei que ficou bem legal assim com um botãozinho também, tá? E a bandeirinha, eu optei por costurar ela, tá? Mas você pode colar, fica a teu critério. Eu optei por deixar costuradinha e achei que ficou bem legal, tá? Ó. Então, agora, vou colocar a bandeirinha e o botãozinho fica a critério. Se quiser colocar, é fácil de colocar, é só costurar, fazer costuradinho. Se não, pode deixar assim abertinho também. A bandeirinha, vamos medir aqui com vocês, ó. Essa é a primeira carreira daqui da nossa golinha aqui.
eu vim entre, ó, a primeira e a segunda carreira. No finalzinho da primeira e da segunda carreira, do segundo pro terceiro bloquinho que eu coloquei aqui e ficou bem bonzinho no corpo. Então, eu vou fazer da mesma forma essa daqui, tá? Essa outra blusa aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu peguei uma linha e uma agulha de costura, e uma linha de costura verde mesmo, tá? Mas, como eu falei, se você quiser, você pode colar com aquelas colas de arremate, colas de silicone, enfim. Também dá super certo. Mas eu já optei por comprar uma bandeirinha que desce pra costurar. Essa minha aqui, ó, ela é de borrachinha e já tem os furinhos aqui pra costurar. Então, vamos lá. Essa é a primeira carreira, essa é a segunda. Então, vou colocar aqui assim, como tá a... Vamos ver se é aqui mesmo. Deixa eu ter certeza. Não, é uma mais pra cima, é nessa daqui que a gente vai colocar. Isso, nessa daqui. Bem aqui assim. Então, o que que eu vou fazer? Vou fixar minha peça. Fiz um nozinho aqui na ponta da minha linha. Vou vir aqui, inserir num ponto, ó. E inserir a minha agulha aqui dentro. Eu vou vir e vou passar por dentro do meu nozinho aqui, a minha agulha, pra travar o meu fio. E vou passar umas 2, 3 laçadinhas aqui. Por que que eu optei por costurar? Porque se a minha cliente futuramente quiser tirar, ainda mais nessa cor que ficou uma cor bem neutra, é uma cor que dá pra usar agora com os temas da Copa, dá, mas também é uma cor bem neutra, né, de blusinha, e também dá pra colocar qualquer outra coisa. Dei 3 laçadinhas aqui, eu vou vir por trás aqui, passar por dentro dos meus pontos aqui mesmo, ó, vai sair aqui do outro lado, onde tá o meu outro furinho. Deixa eu virar aqui minha peça. Fica mais fácil pra mim costurar aqui, ó. Então, aqui, eu vou entrar aqui. E vou dar mais umas 3 passadinhas. Meu fio vai ficar curto, né? E vou pra trás aqui agora, pra gente dar o nozinho. Tô usando uma agulha bem grande, por isso. Sabe quando tu é crocheteira e tu não tem uma agulha de costura? É o meu caso aqui agora. Eu encontrei uma agulha de costura. E aqui atrás é só a gente dar o nozinho de costura mesmo, tá? Aqui no verso da nossa peça. Tá certo? Quase que do mesmo formato que a gente dá o nosso nozinho de crochê. Ó, entra aqui. E dou uma voltinha aqui dentro. Vou cortar aqui meu fio pra dar certo pra mim fazer meu nozinho, que meu fio ficou curto. Se quiser dar mais uma laçadinha, pode dar mais uma laçadinha, tá? Ou, quando acontece isso, eu tenho uma certa experiência já com costura também, porque eu costurava, né? Vem aqui, ó, no mesmo pontinho que eu fiz o nó, eu vou puxar uma perninha da minha linha, como a minha linha é dupla, e vou dar 2 nozinhos aqui e vai ficar bem certinho. Não tem perigo de desmanchar. Mas, dá pra colar, combinado? Então, fica a critério de vocês, dá pra colar. Tem umas bandeirinhas que não tem essa opção de costura, tem que ser colada. Na loja que eu fui, tinha umas bandeirinhas que tinha essa opção de ser só colada, tá? Então, você pode comprar já a bandeirinha só colada. E assim ficou a nossa peça. O botão é opcional, tá? Coloca se quiser, se não quiser, não coloca, tá bom? É a mesma forma de costurar. Eu vou, inclusive, colocar o botão aqui, porque eu optei por colocar. Então, eu vou pegar uma linha azul marinho. O ideal seria azul bique, né? Da mesma cor, mas eu tenho aqui só azul marinho. Então, vou usar essa mesma que eu tenho. Dou uns nozinhos aqui, dou um nozinho aqui na ponta pra poder fazer meu início, né? Corto a sobrinha aqui. E vou colocar mais ou menos aqui assim. Então, mais ou menos aqui assim, eu vou medir mais ou menos e vou vir na parte de trás,
Vou vir aqui numa alcinha minha. Vou fazer a minha laçadinha inicial aqui, pra não correr o meu fio. E vou entrar aqui e vou fazer xizinhos, ó. Vem no outro lado, entra, procura com a agulha aqui e vai fazendo X no botão. Umas 3 passadinhas já é suficiente, tá? Duas, fazer mais uma só pra ficar bem firme. E dessa forma, com a linhazinha de costura, se uma hora quiser tirar, quiser refazer, quiser trocar o botão, quiser trocar a bandeirinha ou o detalhe ali do lado, fica muito mais fácil, tá? É uma peça bem reutilizável para tudo, bem utilizável, assim, de vários formatos, não só necessariamente da copa. Aqui não vou fazer aquele outro não, porque a linha tava maior, deu pra fazer. E tá pronto. Aí, a gente vem aqui, mede aqui assim mais ou menos, e acha uma brechinha num pontinho aqui pra colocar, ó. Onde a gente vê que passa, a gente acha uma brechinha e passa, tá? Naquela carreirinha de meio ponto alto, vai passar super bem, tá bom? Ó. Pronto. Aí, fica assim, ó. Dava pra colocar um botão branquinho, dava pra colocar um botãozinho verdinho, da copa, mas eu optei por esse. E era essa a nossa peça. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês assistiram até o final, espero realmente de coração que vocês tenham gostado, porque eu me dediquei bastante pra fazer essa aula, pra fazer essa peça, pra estar trazendo uma peça diferente aqui pra vocês. Uma peça bem atemporal, não é específica, é uma peça que eu fiz com as cores da copa, mas a gente pode fazer com qualquer cor. Imagina que uma peça toda no verde Tiffany com detalhe verde água, no rosa pink com detalhe rosa bebê, no bege com detalhe marrom, enfim, dá pra gente ousar nas cores, nas combinações dessa blusinha aqui, dessa golinha polo. Se quiser mais curtinha, vira um cropped, se quiser mais compridinha, vira uma camisetinha, e ficou lindo, né? E era isso, espero que vocês tenham gostado de verdade dessa peça, desse resultado. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.